Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura em formato de aula do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, que fala sobre os Espíritos. Então, é o capítulo dos Espíritos. Já falamos sobre a origem e a natureza dos espíritos, sobre o mundo normal primitivo, sobre forma e ubiquidade dos espíritos, sobre o perispírito e hoje nós falaremos sobre as diferentes ordens de espíritos. Bom, vamos lá? Então vamos seguindo na ordem dos nossos estudos. Diferentes ordens de espírito. Vou aumentar aqui para a gente poder ler junto. E aqui ele pergunta. Pergunta 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? A hierarquia seria assim, né? Espíritos mais elevados, menos elevados, né? E aí os espíritos respondem. São de diferentes ordens. Então, os espíritos, né? Eles são o quê? De diferentes ordens. Então, tem ordens de espíritos. Conforme o quê? A ordem se diferencia conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, existe um determinado grau de perfeição e, dependendo do grau de perfeição, o espírito estará dentro de uma ordem específica. Pergunta 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então, existe um número assim que determina em qual ordem ou em qual grau de perfeição os espíritos estão? E aí eles respondem: são ilimitadas em número, então não tem limite. Numericamente, não tem limite. Porque entre elas, entre as ordens ou entre os graus de perfeição dos espíritos, não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, então não existe barreira para isso. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, essa ordem e esse grau de perfeição varia muito, tá? Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, você pode colocar os espíritos em 3 ordens ou graus principais, né? Hierárquicos, de acordo com a elevação do espírito, né? E aí, continua o espírito falando. Na primeira ordem, ou no primeiro grau, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros, os puros espíritos. Então, esse é de perfeição máxima, esses são de perfeição máxima. Mais do que isso, né, não deveria ser possível. Formam a segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala. E aí, como é que eles são representados? Eles são representados assim. O desejo do bem é o que neles, nos espíritos, predomina. Então, esses espíritos que estão no meio da escala, né, seria na segunda ordem, eles têm um desejo de fazer o bem. Pertencerão à terceira ordem os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância e o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então, os espíritos imperfeitos ainda são ignorantes, ainda desejam o mal, têm paixões mais que fazem com que eles fiquem para trás, né, no progresso, e é isso que caracteriza esses espíritos. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, né, aqueles que têm o desejo do bem, os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Então, esses espíritos que desejam fazer o bem podem praticar o bem?
E aí os espíritos respondem: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns espíritos possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, todos esses espíritos, tanto os imperfeitos quanto os espíritos que têm o desejo do bem, têm que sofrer as provas. Tá? Pergunta 99. Os da terceira ordem, da terceira categoria, que são os imperfeitos, são todos essencialmente maus? E aí os espíritos respondem: não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar, enganar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então existem esses espíritos levianos, né, estovados, poderíamos dizer zombeteiros, poderíamos, que eles não são malignos, eles gostam de enganar as pessoas, né, de rir das pessoas, quando eles causam confusão, né? E tem outros espíritos que para eles não estão nem aí, eles não fazem nada, nem fazem bem, nem fazem mal. E tem outros que ficam felizes e muito satisfeitos, né, quando tem ocasião de praticar o mal. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu, e dessa aula. Deixem o seu like, comentem, compartilhem os vídeos. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.